Ok, dona Marli, a senhora disse que o seu marido saiu de casa desde setembro, lhe abandonou desde setembro, do mês de setembro de 2018. Ele lhe abandonou, desde esse período ele saiu de casa e não voltou mais, está com outra mulher. E a senhora quer saber se ele vai voltar ou não, quais são as possibilidades disso acontecer, o que é que ele está pensando, o que é que está acontecendo. Então eu vou fazer o jogo do relacionamento, ok? Para a senhora, mas lembrando que o seu caso, ele é complexo. A gente precisa futuramente fazer outros jogos, tá bom? Por enquanto, para começo, vamos fazer este, que vai explicar muita coisa, mas ele não é suficiente. Precisa ser feito um acompanhamento do seu caso. Um só jogo não é suficiente, ok? Bom, depois dessas explicações, vamos agora ao jogo. O jogo do relacionamento. Muito bem. Vamos ver quais são as possibilidades do seu marido voltar para a senhora nos próximos 3 ou 6 meses, entre 3 e 6 meses. Vamos ver essa possibilidade dele voltar. A primeira coluna de 3 cartas é ele. A primeira coluna de 3 cartas, ele. A segunda coluna de 3 cartas, a senhora Dona Marli. Dona Marli, que é o seu apelido. Na realidade, o seu nome é outro. É um apelido, é um nome falso para não expor a sua vida pessoal ao grande público do YouTube. Pois bem, Dona Marli, repetindo, primeira coluna de 3 cartas, ele. Segunda coluna de 3 cartas, a senhora. E a carta do meio, a carta do futuro, do destino, que é que vai dizer se ele vai voltar ou não. Entendido? Então vamos lá. Relacionamento dele para com a senhora. O amor dele para com a senhora. A atração sexual dele para com a senhora. Agora vamos para a relação da senhora para com ele. O amor da senhora para com ele. A atração sexual da senhora para com ele. E agora a carta do destino. Muito bem, vou recolher as demais e vamos ao jogo. Considerando, obviamente, que vocês estão separados e, portanto, as interpretações das cartas vão girar em torno desta situação. Muito bem, o amor, aliás, a relação que ele tem com você, o amor que ele sente por você, a atração sexual que ele sente por você, agora a relação de você para com ele, o amor que você sente para com ele, a atração sexual que a senhora sente para com ele e agora a carta do destino. Muito bem. Vamos por parte. Primeira coluna de 3 cartas, ou seja, a coluna dele, da relação que ele tem com a senhora. Qual é a relação que ele tem com a senhora? Olha, é interessante, sabe? É interessante. Ele está separado da senhora, mas ele pensa em voltar. É estranho isso, né? Ele está com outra, mas ele pensa algumas vezes em voltar para a senhora. Certo? Ele pensa. Bom, não tenho muito o que falar, é isso, ele está com outra pessoa, mas algumas vezes ele pensa sim em voltar para a senhora. Agora, a segunda carta, o amor dele para com a senhora, ok? Olha, ele sente um profundo respeito pela senhora ser a mulher dele, né? Uma forte amizade, mas o amor, sinceramente,
ele não sente mais, ele não tem amor mais pela senhora. Aquele amor mesmo é aquela coisa distante, certo? Ele tem respeito, amizade, mas amor, no momento, nenhum. Vamos agora para a terceira carta, a carta de número 12, que é a atração sexual dele para com a senhora. Veja bem, ele não tem mais atração sexual pela senhora, sinto muito. Eu sei que as cartas estão cruéis, com exceção da primeira carta, que algumas vezes ele pensa em voltar, mas eu sei que está cruel, mas infelizmente é verdade. Ele não sente mais atração sexual pela senhora e não tem mais amor. É só aquela amizade, aquele respeito, aquela coisa de um longo casamento, né? De um longo período de casamento, que é normal. Viu, senhora Marli? Infelizmente isso acontece com praticamente todo mundo. Pois muito bem, vamos agora à carta de número 9, a sua carta do seu relacionamento para com ele. Olha, a senhora está mais atrás de tranquilidade na sua vida do que praticamente procurando por um retorno. No fundo, a senhora está mais atrás de paz do que propriamente de um retorno. A senhora quer voltar para ele, sim, mas a senhora está precisando mais de paz na vida, mais de paz consigo mesmo do que da presença dele. Pense a respeito disso, pense, certo? A senhora está precisando mais de paz interna do que propriamente do retorno dele, ok? A questão do amor que a senhora sente por ele, que está demonstrada aqui pela carta 17, a estrela, sim, a senhora tem uma forte amizade por ele, tem muita atenção, tem um grande afeto por ele. Realmente a senhora ama ele, ama. Ele não lhe ama mais, mas a senhora ainda ama ele, realmente. Agora vamos para a terceira carta, a carta da lua, que é da atração sexual que a senhora sente por ele. A senhora ainda tem, apesar de tudo, uma forte atração sexual por ele. Apesar do tempo de casada, do tempo de relacionamento, a senhora ainda sente uma forte atração por ele. Muito bem. Vamos agora para a carta do destino entre vocês dois, considerando que vocês estão separados, obviamente. A interpretação dessa carta com relação ao retorno, de vocês, olha, existe sim a possibilidade, mas ela é remota. Preste bem atenção. Existe sim a possibilidade de retorno. Mas olha, eu não gosto nem de dar percentual. O percentual não é muito alto, não é muito bom. Devido a... Olha, o relacionamento de vocês é bom, apesar da separação. Mas essa carta do destino, a carta do futuro, ela é muito fraca com relação a isso. Porque veja bem, vai ter muita conversa, muita pouca ação da sua parte, da parte dele. Existe a possibilidade de retorno? Existe. Mas talvez isso não ocorra. Porque da parte da senhora e da parte dele, nesses próximos 3, 6 meses, vai haver pouca ação, tanto da parte da senhora quanto da parte dele. Então fica complicado, sabe? Muito complicado. Mas se a senhora me perguntar se existe possibilidade dele voltar, existe. E a senhora me pede um percentual, olha, complicado de eu dar um percentual.
é complicado. Eu diria que é meio a meio. De no máximo 50%. Ok. Bom, qualquer dúvida, Dona Marli, volte a se comunicar comigo pelo meu WhatsApp. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela atenção de todos que assistiram esse jogo, esse vídeo, e um forte abraço a todos vocês.